No capítulo desta quinta-feira, 8 de setembro da novela A Favorita, Diva conta para Zé Bob que Donatella não morreu. Ela está viva, tão viva quanto eu e você. Zé Bob grita dizendo que ele foi ao enterro de Donatella. Calma, eu tinha acabado de cumprir a minha pena, eu ia sair, só que quem saiu no meu lugar foi a Donatella. Zé Bob diz que ela não está entendendo, ele foi ao enterro de Donatella. Diva diz que não era o corpo dela, era o corpo de uma outra presa que havia morrido na véspera de pneumonia. Zé Bob diz que isso só pode ser mais um golpe da Rosana Costa. Diva diz não é golpe, é a mais pura verdade. Se então ela não morreu, onde é que ela está? Diva diz no sítio do Augusto César. Então aquela mulher que estava lá era Donatella? Diva diz era. Zé Bob diz que não pode ser. E Diva diz que é verdade, que é só ele ir lá que ele vai ver. Zé Bob pede para ela contar novamente a história para ele porque ele está muito confuso. Diva diz claro e fica contando para ele a história desde o começo. Flora liga para a floricultura para encomendar flores e diz que no cartão ela gostaria que colocassem de Coppola para Irene com carinho. Tudo para causar uma desavença entre ela e Gonçalo. Zé Bob diz para a Diva que se tudo isso for verdade mesmo, ela deu um presente de grego para Donatella. Diva diz para ele julgar ela como ele quiser. A verdade é que a tua namorada está viva e que ela ainda te ama. Zé Bob diz que isso é mentira, e mesmo que isso fosse verdade, por que a Donatella iria fazer uma coisa dessas com ele? E com a própria filha, deixar a gente sofrendo desse jeito, pensando que ela estava morta? Diva manda ele pensar e diz que a Donatella não tinha alternativa, porque ela foi condenada, abandonada. Que futuro ela tinha naquela prisão? Se você e a filha já não acreditavam mais nela, você testemunhou contra ela naquele tribunal. Zé Bob diz que ele só disse o que ele viu. Diva diz que o que ele viu foi uma cena armada, pela Flora. O seu depoimento ajudou a colocar a Donatella na prisão, mas eu vi o cadáver e a Donatella estava com a arma na mão. Diva diz que ele não acreditou nela. Como é que eu podia acreditar? Eu sei, é difícil, e como ela poderia aparecer assim depois da fuga? É impossível. Lara pede para Halle para eles irem até o sítio do Augusto César para ela agradecer a Diva por ela ter salvado a vida dele. Ele diz, tá tudo bem, só não pode esquecer de me chamar de Luiz. Lara pergunta por quê? Halle explica que o avô dela, quando pediu para ele ir para lá, ele pediu para que ele se apresentasse com outro nome, porque ele ficou com medo deles desconfiarem e puxarem a ficha dele. Aí eu falei que o meu nome era Luiz. Lara diz, ah, que coisa esquisita, tá aí você de novo mentindo a mando do meu avô, né? Lara diz para a Shiva que eles vieram falar com a Diva e pergunta se ela está lá. Donatella fica com os olhos brilhando ao ver Lara. Shiva diz que ela está assim, manda eles esperarem um minuto que ele vai chamar. Lara e Halle se beijam e Donatella fica olhando o carinho dos dois. Shiva volta pedindo desculpas, dizendo que ele pensou que ela estivesse, mas ela não está não. Lara diz que eles queriam convidar eles para jantar na casa dela por tudo o que ela fez pelo Halle no dia do acidente. Shiva agradece e diz que se for algum pretexto para eles tentarem convencer o pai dele a vender o sítio, é melhor eles desistirem porque ele não vai vender lá de jeito nenhum. Halle diz que ele pode ficar tranquilo porque dessa vez é um jantar de paz e pede para ele passar o recado para a Diva. Tá, eu falo com ela, se ela topar ela vai. Zé Bob corre na rua pensando em Donatella. Lorena diz para Átila que ela vai trabalhar também para ajudar nas despesas da casa, e ele não gosta nada da ideia. Léo chega em casa e vê Catarina mostrando a horta dela para Estela. Ele pergunta se ela já está lá contando lorota para a moça. Você mal sabe fritar um ovo direito? Que susto que você me deu, você não ia ao banco? Ele diz que esqueceu o cartão e voltou para buscar. Como vai, Estela? Ela diz bem. Ela olha para Catarina e diz que ela tem que ir agora. Léo pergunta para Estela se ela não aceita um café e diz que o café da Catarina não é grande coisa, mas o que ela faz de melhor. Estela, séria, diz não obrigada. Ela olha para Catarina e diz que elas se veem depois. Catarina olha para ele e diz, você sempre com as suas gracinhas e grosserias, né? Eu não disse nada demais, deixa eu ir que eu tenho que cuidar da vida.
Léo diz para Estela que se ele soubesse que ela iria lá, ele teria comprado umas cervejas para receber ela como realmente ela merece. Eu não fui lá visitar o senhor, aliás, eu só fui porque eu sabia que o senhor não estava em casa. Com licença. Ah, sua danada, nós vamos ver até quando você vai ficar fazendo doce, vamos ver. A Melinha vai à casa de Romildo cobrar o dinheiro do acordo que ele fez com o marido dela. Ele diz para Clemente, por favor, levar a Melinha para casa e antes de preparar uma quentinha para ela. Doutor Romildo, eu realmente preciso de um adiantamento daquele combinado. Romildo diz, por favor, passa bem. Dulce diz para a Melinha que se Romildo deve algum dinheiro para ela, ela tem que tratar logo de cobrar ele. Enquanto é tempo, porque a casa está prestes a cair. Como assim? O que a senhora está falando, dona Dulce? A Alicia, ela entregou o pai, contou para a imprensa que o pai está metido com o tráfico de armas. Mentira, eu tô passada. Pois é, trata de garantir o teu enquanto é tempo. A coisa aqui vai feder, quem avisa amigo é. Lorena vai até o escritório de Norton e pergunta se ele acha que ela tem alguma chance de trabalhar na empresa. Norton diz que ele não tinha reparado que a mãe do Cassiano ainda era uma mulher jovem e bonita. Lorena sorri. Ele diz que tem uma vaga sim, explica para ela qual é. Dedina tenta falar sobre a adoção de um filho com Elias. E ele diz para ela não misturar as coisas, porque um filho nessa altura não iria salvar o casamento deles. Lorena conta para Cassiano e Átila que ela conseguiu um emprego de secretária júnior da presidência da empresa Fontine. Flora diz para Silveirinha que ela quer ver a cara do Gonçalo vendo a mulher dele recebendo flores do seu admirador Coppola. Silveirinha fica olhando para ela pasmo. Antônia aparece com flores e diz que é para Dona Irene. Irene sorri e diz para mim. Ela pega as flores e diz rosas vermelhas. Gonçalo diz, recebendo flores de quem, Irene? Não sei, eu acabei de receber, Gonçalo. Tem um cartãozinho aqui. Irene lê o cartão e vê que é de Coppola. Ela fica séria por estar na frente de Gonçalo. Gonçalo percebe a reação dela e pergunta quem foi que mandou essas flores. Irene fica calada e Gonçalo manda ela responder o que significa essas flores. Irene diz, não sei, Gonçalo. Ele grita, como não sabe? Flora aparece com um sorriso enorme no rosto e diz, olá, boa tarde. Ela pergunta, tudo bem? Eu vim em uma hora? Lara diz, não, é só uma ligeira crise de ciúmes do meu avô. Irene diz, ligeira e sem o menor sentido. Ele diz, ah é, então deixa eu ver esse cartão aqui. Peraí, Gonçalo, você não tem esse direito. Ele abre o cartão e diz, eu sabia, do Coppola para Irene, com carinho. Com carinho do Coppola? O que significa isso, Irene? Eu não sei, eu estou tão surpresa quanto você. Gonçalo pergunta por que ele mandou essas flores. Vocês andam se encontrando? Irene diz não, claro que não. Quer dizer, às vezes nós nos cruzamos lá em Triunfo. Você sabe que a escola de música é perto da casa dele. Ah, eu sei, vocês se cruzam, lembram do passado, dos bons momentos e sentem saudades um do outro, é isso, não é? Não, Gonçalo, escuta. Eu não quero ouvir mais nada, pra mim chega. Eu vou pro quarto e você não ouse me acompanhar. Irene pede para Lara e vê se o avô dela está bem. Pode deixar, eu vou preparar o terreno e quando ele estiver mais calmo eu aviso a senhora. Irene diz para Flora que ela está se sentindo tão mal com essa história toda e ela acha que ela vai contar tudo pro Gonçalo. Não, eu não poderia fazer isso, ia ser muito pior. Para mim, Dona Irene, falar a verdade é o melhor para todas as circunstâncias. Irene diz que ela não está mentindo, e sim omitindo para que o Gonçalo não sofra, porque seria um sofrimento inútil, porque não teve consequência nenhuma. Será que não teve mesmo, Dona Irene? Ela diz que não sabe, que ela está muito confusa, ela precisa pensar. Flora acha graça por ter conseguido plantar a discórdia entre Gonçalo e Irene. Lara pergunta a Gonçalo que ciúmes é esse, se ele acha mesmo que a avó dela seria capaz de trair ele. Gonçalo diz, aquele jumento nunca deixou a sua avó em paz, sempre assediou a vida inteira. Isso é problema dele, não é da vovó e nem seu. Irene aparece e pergunta se ele está mais calmo. Ele fica de costas para ela. Ela pergunta se eles podem conversar.
Ele pergunta conversar sobre o quê? O que você tem para me contar, Irene? Olha para mim e diz, aconteceu alguma coisa entre você e o Coppola? Ela diz, por favor, Gonçalo. E ele pede, por favor, para ela responder sim ou não. Ela mente e diz, claro que não. Então por que aquele infeliz tomou a liberdade de mandar flores para você? E ainda com um cartão e uma dedicatória de Coppola para Irene com carinho. O que ele queria me provocar? Provocar uma briga entre a gente? Mas isso não vai ficar assim não. Ele vai pagar. Eu vou até lá e vou arrebentar a cara dele. Ela diz, não, Gonçalo, você não vai fazer nada disso. Ele diz, ah não? Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar flores para a mulher dele também. Eu quero ver o que ele vai fazer. Irene diz que ele está sendo infantil e ridículo. O que, Irene? O infeliz que manda flores para minha mulher e eu que sou infantil e ridículo? Que coisa, Irene, não é a primeira vez e nem a segunda vez que você me chama de infantil e ridículo. E eu nunca ouvi você se referir ao Coppola nesses termos. Ela diz, é natural, foi com você que eu me casei, é com você que eu tenho intimidade. Eu não poderia me referir nesses termos a uma pessoa que eu mal vejo, que eu não convivo. Gonçalo pergunta a Irene se ela se arrepende de ter ficado com ele, do que com Coppola. Ela não responde, só diz, Gonçalo, por favor. Era dele que você gostava, era com ele que você devia ter casado. Eu escolhi você, e se eu escolhi você é porque eu gostava de você, Gonçalo. Ele diz que ela se arrependeu da escolha, não foi? Irene diz que essas discussões não vão levar eles a lugar nenhum, só vai servir para machucar eles. A essa altura da vida deles, o que importa as escolhas não feitas. Foi com você que eu casei, foi com você que eu vivi. E a vida já aconteceu, essa é a realidade. Gonçalo diz, e ele é o delírio, a fantasia, a vida que poderia ter sido e não foi. Ela diz, Gonçalo, por favor. Gonçalo fala umas verdades para Irene. Ela pede para ele se acalmar. Eu não quero me acalmar, Irene, sabe por quê? Porque eu te amo. Ela olha para ele emocionada e ele diz que não poderia viver a vida dele sem ela, porque ele sempre teve muito medo de perder ela. Ela diz, ah, meu querido, eles se abraçam forte e se dão um beijo apaixonado. Enquanto isso, Flora comemora dizendo para Silveirinha que ela conseguiu fazer Irene e Gonçalo brigarem. Logo, logo eles vão se separar. Ele diz, não sei não, Flora, um casal que vive há mais de 40 anos não vai se separar por causa de uma briguinha, não. E outra, o Gonçalo adora a Irene. Ela diz, por isso mesmo que eles vão se separar, porque o homem na idade do Gonçalo iria suportar a dúvida, a incerteza, ainda mais ela estando envolvida com o inimigo número 1 dele. Ele não vai suportar o medo de ser passado para trás, vai falar mais alto. Ele vai preferir se separar mesmo antes de comprovar a traição. Zé Bob se aproxima da casa de Augusto César. Ele vê Donatella mexendo na horta. Ele se aproxima e diz, Donatella. Ela olha para ele assustada. Ela se levanta e fica olhando para ele. E ele olha sério para ela e diz, então era verdade. Como é que você teve coragem de fazer isso comigo? Eu chorei a tua morte, eu sofri feito um cão. Como é que você teve coragem de fazer isso comigo? Ela diz que não podia aparecer para ele nem para ninguém e pede para ele tentar entender, por favor. Ele diz que foi ao enterro dela e ela diz que sabe, ela viu. Você viu, quer dizer então que você me viu arrasado, chorando, sofrendo e não fez nada. Ela diz que é duro para ela também, porque ele depôs contra ela no tribunal. Eu não depus contra você, eu apenas disse o que eu vi. Donatella diz que ele não confiou nela. Ele diz que ela não confiou nele. Ela deveria ter procurado ele. Eu não poderia procurar uma pessoa que depôs contra mim. Eu estava desesperada. Eu não poderia confiar numa pessoa que depôs contra mim, porque você poderia me botar na cadeia de novo. E quem te disse que eu não vou fazer isso agora? Quem te disse que eu não vou te entregar para a polícia? Que eu não vou te levar de volta para a cadeia? Quem foi? Ela fica decepcionada e diz, não sei, Zé. Quer me entregar? Me entrega. Acaba logo com a minha vida. Ele se aproxima de Donatella e dá um beijão nela. Donatella abraça ele e diz que não acredita que isso está acontecendo com ela, que ele está lá perto dela. Ele pergunta por que ela brincou com ele, com os sentimentos dele. Ninguém poderia saber que eu estava viva. A única oportunidade que eu tinha era de trocar de identidade com a diva e provar aqui fora que eu era inocente. Ele diz que ela foi capaz de tudo isso e quer que agora ele acredite que ela é inocente. Donatella jura que é inocente. Ele diz que ela não se ajuda. Se ela é inocente, por que ela age como se fosse culpada?
fugindo, se escondendo aqui nesse fim de mundo, se fazendo passar por outra pessoa. Por quê? Ela diz, foi a diva, né? Foi ela que te disse que eu tava aqui. Ela deve ter te contado tudo sobre a Flora, então. Por que eu deveria acreditar nela, uma criminosa, traficante de armas? Como eu queria acreditar em você, Donatella? Ela segurando o braço dele pede pra ele não ir embora, que ela conta tudo com todos os detalhes pra ele. Eu não pensei que o nosso encontro fosse desse jeito, mas já que foi, me dá um último crédito. Ele fica olhando pra ela. Lara diz para a Flora que ela sentiu que ela se tornou confidente da avó dela. E ela achou tão esquisito o seu Coppola ter mandado as flores aqui para casa. Não combina com ele. É meio ofensivo, sabe? E o seu Coppola, ele é um cavalheiro. A minha avó te disse se houve alguma coisa a mais entre ela e o seu Coppola? Meu amor, um segredo que é dito para mim morre aqui. Lara olha para a Flora desconfiada. Donatella diz para Zé Bob que se ele ficar do lado dela, ela vai conseguir se levantar desse abismo e provar a inocência dela. Agora, se você quiser me denunciar para a polícia, você tem todo o direito, você que sabe. Ele diz, deixa eu ir embora porque eu estou me sentindo meio tonto. Ela olha para ele triste. Tuca acolhe Diva na casa dela. Todo o jornal paulistano trabalha para que saia a bomba da notícia do envolvimento de Romildo Rosa com o tráfico de armas. Romildo está atendendo várias ligações que estão perguntando sobre o que saiu no jornal. Ele fica irado e diz, aquela maldita Diva Palhares, só pode ter sido ela, aquela maldita, maldita. Romildo diz para Didu que ele vai processar o jornal paulistano, o Zé Bob e quem mais caluniar ele. Acontece que não são calúnias, papai, são fatos. Olha aqui as remessas de dinheiro que o senhor mandou para o exterior. O que isso prova? Nada, não prova nada. Isso não passa de um golpe orquestrado pelos meus inimigos. Romildo passa mal e Alice e Didu ajudam ele. Gonçalo e Irene se beijam antes dele ir trabalhar e Flora não gosta por eles terem se acertado. Flora pede a ajuda de Silveirinha para ele deixar um recado na casa de Coppola, ligando para lá e dizendo que a Irene faz questão da presença dele lá naquele concerto musical. Silveirinha diz que ele não gostaria de se meter com esses velhos, sinceramente. Ela convence Silveirinha e fica falando o que ele vai fazer. Yolanda fica furiosa ao saber do recado para Coppola. Ela olha para Coppola e conta que é um convite para o recital e era um convite só para ele. A descarada esqueceu que você é casado. Ele disfarça e diz que Irene sabe que ele gosta de música antiga. Olha, Coppola, você está muito enganado se você pensa que eu vou ser a próxima Elias dessa cidade. E você não vai a porcaria de recital nenhum. Léo tenta agarrar a Estela no rio, onde ela estava tomando banho. Ela grita para ele soltar ela. Ela chuta ele e sai correndo. Irene vê Coppola sentado no recital. Gonçalo olha para trás e vê que Coppola está acenando para ela. Irene pede por favor para Coppola ir embora. Ele pergunta por que eu não estou entendendo. Você ainda pergunta? Depois nós conversamos. Vai embora, vamos evitar mais constrangimento. Bom, se você prefere assim, boa noite. Diva vai até o bar de Pepe para falar com Donatella. Zé Bob vê Flora conversando com Dodge.